Muito bem, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como foi narrado por Lucas. Vamos dar continuidade à nossa exposição, hoje no capítulo 6, iniciando o capítulo 6. Lucas 6, de 1 a 11. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazer isto, que não é lícito fazer no sábado? E Jesus, respondendo, lhes disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus observavam-no se curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Senhor, trabalha, Pai, na nossa mente. Te pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que aquilo que nós compreendermos através da interpretação da Tua Palavra seja aceita por nós e vivida por nós. Nos ajuda a viver de um modo que Te agrade. Nos ajuda a vivermos respeitando o que a Tua Palavra diz e não nos estribando no nosso próprio entendimento. Nos capacita, Pai, para que em tudo venhamos a glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quando você lembra dos mandamentos do Senhor, você para e se pergunta o porquê que você obedece os mandamentos do Senhor? Será que você tem refletido ou já refletiu alguma vez na sua vida o porquê que você se veste assim, o porquê que você fala de determinada maneira, o porquê que você sente determinado tipo de coisa, controla suas emoções de determinada maneira? Será que você reflete o que te faz obedecer a Deus? Ou será que a sua obediência é uma obediência tão somente mecânica? Uma coisa que eu gostaria de ajudar você a refletir nessa noite é: nós podemos fazer coisas certas pela motivação errada e do modo errado. E nós precisamos lembrar que Deus não somente nos dá ordens, Ele deseja que nós entendamos as suas ordens e que nós tenhamos prazer em cumprir as suas ordens. Nós vimos nos textos anteriores aqui de Lucas que o Senhor Jesus estava deixando muito claro e explícito que os fariseus, os escribas, os religiosos daquela época não compreendiam o modo como Deus era gracioso e estava disposto a salvar pessoas que eles consideravam que não mereciam salvação. Os fariseus, os publicanos, eram alvo desse repúdio, mas eles esqueciam da graça e da misericórdia do Senhor. O modo como eles eram religiosos, quando se falava da esmola, o modo como eles oravam, o modo como eles jejuavam, também demonstravam que a compreensão deles sobre o que eles deveriam fazer estava atrelado muito mais a um senso de obrigatoriedade do que um desejo real de glorificar ao nome do Senhor. Portanto, o Senhor Jesus Cristo diz que tanto com a oração, quanto com a esmola, quanto com o jejum, eles conseguiam a única coisa que eles conseguiriam, e era o que eles realmente queriam: ter a glória para si. Quando nós chegamos, portanto, aqui no capítulo 6, nós vemos que mais uma questão vai ser levantada para mostrar a hipocrisia desses religiosos do tempo do Senhor Jesus.
No capítulo 6, nós vamos ver, nesses 11 primeiros versículos, duas situações onde o Senhor Jesus é questionado sobre o que ele e os seus discípulos faziam no sábado. Nós temos 3 exemplos marcantes e que são comumente vistos nos outros evangelhos. Nós temos esses 2 que foram citados, os discípulos do Senhor Jesus usando o sábado, debulhando ali algumas espigas no campo para poderem comer, e também nós vemos o homem que foi curado no tanque de Betesda num sábado, e a outra situação está aqui também registrada, que foi dentro da sinagoga, um homem que teve a sua mão, que era mirrada, ressequida, também curada. E é interessante que quando nós olhamos esses relatos e olhamos as passagens paralelas à descrição desses relatos, Carlinhos, tu abaixa só um pouquinho, está dando muito retorno aqui para mim. O que era nítido no que o Senhor Jesus fazia? Eles estavam profundamente incomodados com uma coisa que eles deveriam festejar, com uma coisa que eles deveriam agradecer. No versículo 1, diz assim: e aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos e as comiam. Quando a gente olha os outros evangelhos, é dito o motivo por que eles estavam fazendo isso. O motivo era porque eles estavam com muita fome. Mesmo os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que estavam seguindo o mestre de perto, eles não quebravam a lei ou não estavam desejosos de fazer uma revolução religiosa de maneira nenhuma. Mas naquele contexto em que eles se encontravam, eles estavam tão famintos que quando eles passaram pelo campo, vendo que tinham ali a possibilidade de se alimentarem, porque as espigas estavam maduras, os grãos estavam maduros, eles foram lá e se alimentaram. Tão logo eles fizeram isso, é dito no versículo 2, que alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Presta atenção. O que eles estavam dizendo que não era lícito fazer no sábado? A lei deixava claro que não era um dia de trabalho. Então, na cabeça deles, ir ao campo, passar, recolher algumas espigas, era como colher. Esfregar as espigas nas mãos era como trilhar. Coisas que representavam o trabalho do homem do campo para obter o seu sustento. Logo, eles diziam: o que vocês estão fazendo não é se alimentando para sobreviver, o que vocês estão fazendo é trabalhando no dia do Senhor, no dia que deveria ser feito para honrar e glorificar o nome do Senhor. Acontece que o Senhor Jesus Cristo deixa enfatizado que existem situações onde a interpretação errada do motivo pelo qual eu devo obedecer ao Senhor pode me levar também a ter uma prática errada. É o que ele diz no versículo 3. Jesus, respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome e os que com ele estavam? É interessante que Jesus começa a pergunta da seguinte maneira: nunca lestes? Por que Jesus começa perguntando isso? Ele queria evidenciar que aquelas mesmas pessoas que arrogavam para si a defesa da lei, por terem o conhecimento da lei, estavam desprezando o que tinha acontecido com Davi e os que com ele estavam. E ele diz: o que foi que aconteceu lá com Davi e com aqueles que o acompanhavam? No versículo 4 ele diz: entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes. Qual era o contexto? Vocês lembram? Davi estava numa situação que, se ele não comesse naquele momento, ele ia morrer ou morrer. Por quê? Se ele não tivesse mais força para fugir, ele ia ser morto. E se ele não comesse, ele ia morrer de fome. Logo, naquele momento, para preservar a sua vida e daqueles que estavam com ele, ele entrou no local onde era feito o que é chamado do santo, né? Antes do santo dos santos, onde ficavam os pães da proposição, que eram aqueles 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel, que realmente só o sacerdote podia comer, e isso estava previsto na lei, mas ele, para preservar a vida, estava lá fazendo uso daqueles pães para se alimentar e para se alimentar aqueles que estavam com ele. Por conta do uso adequado de entender o que é mais importante e o que é mais valioso, Davi tomou aquela atitude e os discípulos de Jesus também tomaram aquela atitude. Percebam,
nem Davi, nem os discípulos de Cristo estavam quebrando a lei por quebrar. Somos revolucionários, queremos fazer algo diferente, queremos marcar uma revolução religiosa ou coisa do tipo. E muitas vezes, irmãos, nós temos dois extremos também presentes nos nossos dias. Estava comentando ali fora, na sala dos novos membros, a questão de que muitas vezes as pessoas pegam coisas que são boas e transformam em ruins. Algumas semanas atrás nós vimos que as pessoas têm amado mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Muitas vezes as pessoas também amam mais as regras de Deus do que o Deus das regras. Os princípios estabelecidos por Deus são feitos para a glória de Deus. Então eu preciso entender o motivo pelo que o Senhor está me estabelecendo aquele mandamento, ainda que eu não venha entender sempre, eu devo buscar fazer aquilo sempre buscando a glória de Deus. Então, no contexto dos discípulos do Senhor Jesus, no contexto de Davi, o que traria mais glória ao Senhor? Que aquelas pessoas não usassem os cereais para se alimentar, ou Davi não usasse os pães para se alimentar e morressem de fome, ou eles fizessem o uso adequado daquelas coisas, validando que a vida é mais importante do que aquele princípio. Obviamente, o desejo de seguir adequadamente a vontade do Senhor fez com que eles tomassem essa atitude. E Jesus deixa claro, ao exemplificar com a história de Davi, que ele fazia isso porque ele próprio é Senhor até do sábado. Nós precisamos entender que quem manda em todas as coisas é o nosso Deus. E eu queria exemplificar da seguinte maneira os extremos. Assim como pode existir alguém que pegue em coisas boas e transforme em uma lei tão somente fria, sem propósito real para a glorificação do nome do Senhor, pode existir aquelas outras pessoas que detestam as leis de Deus e não querem cumprir de jeito nenhum. Um exemplo disso nós falamos muitas vezes aqui na nossa igreja, sobre congregar, não é? Nós falamos repetidas vezes sobre isso. Nós já entendemos que o congregar diz respeito muito mais do que frequentar os cultos, não é isso? Mas frequentar cultos ao Senhor faz parte do congregar? Faz. Tendo em vista que frequentar cultos ao Senhor faz parte do congregar, e tendo em vista que cultuar a Deus traz glória ao nome dele, eu devo constantemente cultuar a Deus. Mas entenda, se você não entender os propósitos pelo qual você está fazendo isso, você vai se tornar um fiscal de crente que frequenta a igreja. Como é que você pode fazer isso? Você não vai perder nenhuma programação. Você vai se sentar num canto estratégico onde você tem acesso a todas as cadeiras da igreja e você, mesmo sem ter sido solicitado, vai anotar presenças e faltas. Para quê? Se você fizer da maneira certa, você vai, rapaz, fulano de tal não veio. Eu vou ligar para saber o que foi que aconteceu. Eu posso orar por você? Tem alguma situação que te impediu de vir? É alguma doença? Eu posso ajudar você a se recuperar dessa situação? Você está desanimado, você pode receber uma visita, mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes é apenas o desejo de, assim como os fariseus, mostrar uma santidade maior do que as dos demais. Então, quando a gente vê lá o que era falado sobre o jejum deles, eles podiam jejuar? Podiam. Quantas vezes era obrigatório pela lei jejuar? Quantas vezes? Uma vez por ano. Esse era o princípio legal, aquilo que estava estabelecido na lei. Embora nós vemos várias pessoas tementes a Deus fazendo o jejum frequentemente, o princípio legal do Antigo Testamento da frequência do jejum era uma vez por ano. Isso não quer dizer que você não podia jejuar mais vezes, mas tinha um dia no ano, que era justamente o dia da expiação, onde eles tinham que jejuar. Aí o que acontecia? No tempo lá do Senhor Jesus, os fariseus costumeiramente jejuavam 2 vezes na semana. E aí eles começavam a questionar, cara, nós jejuamos 2 vezes na semana, não estou vendo os discípulos de Jesus jejuando, não estou vendo Jesus jejuando, o que está acontecendo? Do mesmo modo, quando eles iam orar, o que eles faziam? Ao invés de irem para um local reservado, para dialogar com o Senhor, para conversar com o Senhor, eles iam para as esquinas. Principalmente nos cantos de maior movimentação, as praças. E eles oravam, como a própria palavra de Deus diz, de si
para si. Eles estavam fazendo coisas certas pelas motivações erradas. Nós precisamos entender que temos que seguir os princípios de Deus, mas não vale seguir princípios de Deus pelas motivações erradas. Você pode beneficiar outras pessoas cumprindo princípios de modo errado. Um exemplo que eu costumo dar é o exemplo da evangelização. Deus nos mandou evangelizar. Essa é uma ordenança para todo crente. Você pode evangelizar pela motivação errada. Você pode evangelizar para dizer que é mais santo. Você pode evangelizar para passar na cara do irmão que não tem obedecido essa ordem. Tudo isso pode beneficiar uma pessoa que ouviu o evangelho por meio de você, se converteu. Mas isso faz de você uma pessoa que está cumprindo do modo como Deus quer que você cumpra a ordem? Não. Logo, nós precisamos entender que nós não somos robôs programados para cumprir uma ordem sem entender o propósito. Entendam. Existem coisas que Deus quer que a gente faça, mesmo que a gente não entenda? Sim. Mas isso é exceção, não é a regra. De modo geral, Deus não somente nos concede a ordem, nos dá a ordem, como Ele também nos mostra os motivos pelo qual Ele quer que nós sigamos aquilo. Sempre, irmãos, quando nós fazemos a coisa certa, pela motivação certa, isso redundará em glória a quem? A Deus. Lembra quando o Senhor Jesus estava falando sobre a questão do amor? Jesus diz para os seus discípulos: se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei, o que acontecerá? Reconhecerão que sois meus discípulos. Quando eu pratico a coisa certa, com a motivação certa, as pessoas perceberão que aquilo não pode vir de você. Perceberão que vem do próprio Senhor e, portanto, Deus receberá a glória. Foi ontem, mãe, que a gente estava conversando sobre a transformação de pensamento da senhora? Ontem a minha mãe estava falando assim, eu paro e penso para pensar nas coisas que eu pensava antigamente e até eu fico assustada, como foi transformador isso, né? As coisas que ela imaginava antes não são coisas mais que passam pela cabeça dela. E ela diz, se não fosse Cristo, eu estaria pensando as mesmas coisas que eu pensava antigamente. E a gente estava falando de vingança, né? Ela era maquiavélica nos pensamentos de vingança. Ela desejava, maquinava e ela fazia tudo para aquilo ali. Glória a Deus que ela não é mais assim, né? Mas quem conheceu, quem sabia, tem a oportunidade de ver a sua mente transformada através da prática adequada e da motivação adequada em seguir a Cristo. Então, uma mulher, por exemplo, que se veste de modo altamente indecente, quando ela entende o motivo pelo qual o Senhor deseja que ela preserve o seu corpo para o seu marido, e essa mulher que antes se vestia não, né, estava seminua constantemente, agora ela se veste de outro modo, ela vai trazer glória para quem? Para Deus. Mas tudo isso pode ser feito de modo robótico. É nítido isso. Existem igrejas que a pessoa entra na igreja e sem nenhuma explicação bíblica a pessoa diz assim, olha, você não pode mais cortar seu cabelo. Olha, você não pode mais passar batom. Olha, você não pode mais usar brinco. Se o irmão, eu já contei aqui a história que aconteceu lá na irmã Adriana, né? Eu fui inventar, a irmã Adriana me coloca em cada um, rapaz. Fui inventar de ir lá dar um estudo para os funcionários da irmã Adriana. Tinha um irmão lá que era da Deus é Amor, só que eu fui dar o estudo de bermuda, né? Aí ele disse, esse povo que fica pregando o evangelho pela metade, se eu tivesse de calça, era o evangelho todinho, e como eu estava de bermuda, era só pela metade. O princípio que ele estabelecia sobre o que era a vontade de Deus estava baseado num senso que deveria estar atrelado ao princípio, sim, de Deus, de se vestir de modo modesto, que esse princípio existe, mas não estava. Era tão somente que, se ele não está de calça, a força, o poder da palavra caiu pela metade. Esse era o princípio. Nós, portanto, precisamos entender que se não tivermos o cuidado, seremos da mesma forma, pegando coisas que são saudáveis, coisas que são salutares e fazendo de modo errado, pela motivação errada. O outro exemplo que nós vemos do que aconteceu está registrado aí a partir do versículo 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando,
E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Presta atenção. No versículo 6, dito, e estava ensinando. Eles estavam prestando atenção no que Jesus estava ensinando? Eles estavam prestando atenção em quê? Deixa tudo isso que ele está falando, despreza tudo que ele está falando, despreza tudo que ele está ensinando, mas vamos ficar atentos. Se ele curar, pronto, quebrou a lei, a gente vai ter do que acusar, a gente vai poder matar ele. E Jesus, no auge da sua sabedoria, ele fala o quê? No versículo 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. Interessante que Jesus fez questão, de que todo mundo tivesse a capacidade de ver aquele milagre acontecendo. Levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. E aqui era para justamente os fariseus, aquelas pessoas que estavam ali observando para arranjar alguma coisa para acusar o Senhor Jesus. O que ele pergunta? É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Por que Jesus está perguntando isso? Existiam esses dois tipos de pessoas naquele recinto. As que estavam querendo fazer o bem, no caso era Jesus, e as que estavam querendo fazer o mal, não é? Que eram os fariseus. Existia aquele que queria salvar a vida e os outros queriam matar. Será que eles não sabiam que Jesus estava falando deles? Obviamente que sabiam. E é por isso que gera tanta revolta. Todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo expunha a hipocrisia deles, expunham que a mente deles, aquilo que eles falavam, estava desassociado de uma compreensão real do que era glorificar a Deus com as suas ações, eles ficavam indignados. E eles só queriam uma coisa: calar Jesus, matar Jesus para que ele não expusesse aquela pecaminosidade. Irmãos, tomem cuidado. Porque talvez você esteja fazendo as coisas certas pelas motivações erradas e fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam. Arrogando para si sabedoria, santidade, como se estivesse fazendo sempre a coisa certa, mas esquecendo-se que Deus sonda os nossos corações. Irmãos, ser fariseu é uma coisa que não é fácil de ser percebido. Se vocês bem lembram o modo como Jesus Cristo ilustra quem eram os fariseus, ele diz que os fariseus eram como sepulcros caiados. E o que é um sepulcro caiado? É um local todo branquinho por fora, todo ajeitadinho por fora. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a podridão que está lá dentro, mas exteriormente é fácil enganar os irmãos. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você esteja enganando a si mesmo, enganando outras pessoas, pela fachada de observância dos mandamentos do Senhor, sem necessariamente estar com o coração disposto e quebrantado a verificar se aquilo que você está fazendo está sendo feito realmente para a glória do Senhor, com a motivação adequada. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós somos rápidos em julgar os outros. Nós somos rápidos em falar que fulano de tal fez algo errado. Mas será que nós temos sido rápidos e constantes na autoanálise da nossa própria vida e no modo como nós temos caminhado em obediência ao Senhor? Será que isso é real para nós? Então Jesus deixa claro, fazendo essas perguntas. E aí? É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? É lícito salvar a vida ou matar? Versículo 10, e olhando para todos em redor, fica nítido aqui que Jesus realmente queria ensinar uma lição, não só fazer o milagre, ele estava ensinando um princípio a ser seguido. Disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Olha o link que é feito aí do versículo 11 e o versículo 7. No versículo 7 diz: os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Versículo 11, e ficaram cheios de furor,
e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Jesus foi lá, estava ensinando. Eles se preocuparam com os ensinamentos de Jesus? Não. Eles estavam atentos ao que Jesus faria para acusar Jesus. Jesus, mesmo assim, vai lá, dá chance de eles confrontarem o próprio coração, confrontarem aquela própria atitude, colocando em xeque o que eles estavam fazendo. Será que eles, defensores da lei, que estavam ali para lutar pela vontade de Deus, tendo em vista que a lei foi dada por Deus, obviamente o cumprimento da lei é interesse da parte de Deus. Então eu estou aqui como arauto, como defensor da verdade bíblica, eu estou aqui como defensor da vontade de Deus. O próprio Deus encarnado, o Senhor do sábado, estava ali para beneficiar aquele homem. E o que é dito? Eles ficaram furiosos. Furiosos porque Deus curou. Nós precisamos ter cuidado. Porque muitas vezes, o simples falar sobre a minha igreja, uma igreja saudável, pode colocar você em um estado de torpor mental, ao ponto de você desprezar a autoanálise que deve ser feita constantemente por cada um de nós. Não é porque você tem frequentado uma igreja que busca verdadeiramente expor as Escrituras e viver as Escrituras, que necessariamente você tem feito a mesma coisa. Tome cuidado, porque você pode enganar a igreja, você pode enganar você mesmo, mas você não enganará ao Senhor. Por isso nós vemos os salmistas pedindo que o Senhor sonde o coração deles. Senhor, mostra se há em mim alguma coisa que está diferente da tua vontade. Senhor, o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, é o Senhor que conhece. Por isso, tira de mim a hipocrisia, tira de mim o desejo de falar do bem, mas na hora da prática oferecer o mal. Senhor, me ajuda a perceber se eu não estou sendo um hipócrita, alguém que com a boca defende a sã doutrina, mas que com a vida defende uma outra coisa. Nós precisamos ter muito cuidado. Uma coisa que pode ajudar nesse processo de autoanálise é você se depara com alguém que está vindo de uma igreja que sabidamente não tem uma doutrina saudável. Como você reage a essa pessoa? Você simplesmente a coloca de lado, evitando ter contato, ou se ao perceber o desejo dela de aprender as Escrituras, você oferece graciosamente auxílio para ela compreender melhor as Escrituras? Como é que você reage? Eu estou dando apenas um exemplo. Quando alguém chega para frequentar aqui, quando alguém vem visitar e está mal vestido, como é que você reage? O primeiro pensamento é, meu Deus, olha a roupa, sem se perguntar se essa pessoa é crente, se não é, se eu posso ser bênção na vida dessa pessoa, auxiliando ela a entender os princípios bíblicos que falam sobre vestimenta. Como é que eu tenho reagido? Quando eu vou ofertar, eu fico observando para ver se alguém foi lá, ou se alguém nunca oferta, ou coisa do tipo. Quais são as motivações do meu coração? Uma vez eu agradeci uma irmã que chegou para mim e disse assim, pastor, eu percebi que o senhor nunca se levanta na hora da oferta para ir ofertar. Ela disse. Aí eu disse, você percebeu bem, eu nunca me levanto na hora da oferta para ir ofertar. Aí ela perguntou, por quê? Eu disse, porque eu já dei tudo antes. Assim que eu recebo qualquer valor, qualquer dinheiro, é a primeira coisa que eu faço, então não deixo para dar na hora do culto. Ah, tá certo, porque, pastor, se o senhor não se incomoda, eu vou ser sincero com o senhor, eu pensei que o senhor pregava uma coisa e vivia outra. O que essa irmã fez por mim? Demonstrou amor. Isso é demonstração de amor.
O que seria não demonstrar amor? Perceber que o pastor não se levanta para ofertar, julgar o pastor e não se colocar à disposição para entender o porquê que ele não faz. Será que você não está na mesma situação? Vendo situações aparentemente estranhas, e ao invés de ir lá e perguntar qual é a situação, o que está gerando aquilo ali, você simplesmente determina o que está acontecendo, toma aquilo como verdade e não auxilia o irmão a avançar? Eu elogiei muito a irmã que fez isso, porque eu disse, isso é um ato de amor muito extremado, porque fazer isso já é uma grande coisa, fazer isso com um pastor, melhor ainda. Isso demonstrava o que sobre essa irmã? O pastor é meu irmão igual a qualquer outro irmão. E assim como eu devo me preocupar com os outros irmãos, eu devo também me preocupar com a vida do pastor. Será que o pastor não falha? Será que o pastor não tem momentos de fraqueza espiritual? Será que o pastor não precisa de oração? Será que ele não está enfrentando uma luta para viver determinada verdade bíblica? Irmãos, o pastor, assim como qualquer outro, precisa lutar para alimentar o espírito, para que a carne não vença. Portanto, Jesus deixa muito evidenciado aqui para os fariseus, que aquilo que eles falavam com a boca sobre o seu amor pela lei, o desejo de cumprir a lei do Senhor, não se sustentava ao verem que o benefício do que Jesus estava fazendo ao quebrar a lei, superava a obediência na lei daquele momento. Era mais importante que os seus discípulos e aquelas pessoas que estavam com Davi se alimentassem, e era mais importante que aquele homem que há tantos anos estava com a sua mão ressequida, fosse curado. Mas eles não se preocuparam com esse benefício. Eles se preocuparam tão somente com, tem que ser assim, e acabou. As leis de Deus foram dadas para serem seguidas, mas não de qualquer modo, e não sem saber se a nossa motivação está certa. Nós podemos fazer coisa certa pela motivação errada, irmãos. Vou dar mais um exemplo aqui bíblico. Lembra do caso de Ananias e Safira? Eles fizeram uma coisa certa. Eles foram lá, venderam uma propriedade. E eles foram lá e eles podiam ofertar tudo ou uma parte. Mas o que eles fizeram de modo errado? Eles queriam enganar a igreja. Qual foi a consequência? Deus matou Ananias e Safira. E assim como Deus curou aquele homem aqui, nesse caso, na frente de todo mundo, Ananias e Safira foram mortos para que toda a igreja visse. Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes a gente fala dos fariseus como se fosse uma coisa muito distante da gente, como se nós não pudéssemos ter uma postura farisaica, mas isso não é verdade. Nós precisamos ter cuidado, porque se não analisarmos a Bíblia da maneira adequada, se não sondarmos o nosso coração com o auxílio do Senhor, analisando a sua palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo, nós facilmente nos tornaremos farisaicos. Eu vou ter uma aparência de santidade, mas isso vai, no máximo, impressionar os homens. Mas eu não vou impressionar a Deus. Se eu quero realmente ser um servo verdadeiro do Senhor, eu preciso ter a disposição de seguir a Deus, obedecendo a sua lei, sim, não deturpando a sua lei, não minimizando a sua lei, mas fazendo a sua lei, o cumprimento da sua lei pela motivação correta. Amém, meus irmãos? Que nós sejamos pessoas que conhecem a lei de Deus, que amam a prática da lei de Deus e que cumprem a lei de Deus pelas motivações corretas e não somente por cumprir. Então, eu quero convidar você. Eu comecei aqui falando sobre você se preparar para vir para o culto antes de chegar aqui. Porque talvez você esteja vindo só por vir. Deus não quer isso. Talvez você esteja vindo aqui na frente colocar as ofertas só por colocar. Deus não quer isso. Talvez você esteja dando oi para os irmãos, abraçando ele, dizendo Deus te abençoe, só por abraçar. Deus não quer isso.
Deus quer que você conheça, entenda e cumpra a sua lei de modo a se agradar da vontade do Senhor. Deus é mais glorificado quando nós temos prazer nele. Vou dar aquela famosa ilustração da garrafa d'água, né, que vocês já estão cansados de escutar. A criança que recebe a ordem de encher a garrafa de água tem que não somente encher a garrafa d'água, mas se alegrar em ter recebido a ordem de encher a garrafa d'água, porque isso demonstra honra a quem lhe ordenou, glória a quem lhe ordenou. Do mesmo modo somos nós, que buscamos fazer as coisas não por fazer, mas sim para engrandecimento e glorificação do nome do nosso Deus. Amém? Nos ajuda, Pai, porque nós somos verdadeiramente falhos. Senhor, por diversas vezes nós temos a tendência de querermos glória para nós mesmos. Somos precipitados muitas vezes em julgar. E muitas vezes não nos atentamos em oferecer auxílio para as pessoas que estão descumprindo a Tua lei. Nos ajuda a sermos misericordiosos. Nos ajuda a sermos amáveis. Nos ajuda a sermos bênção uns nas vidas dos outros, ó Pai. Como a Tua palavra nos diz, que o nosso congregar seja um ato contínuo, onde uns aos outros se estimulam ao amor e às boas obras. Confiamos em Ti, na Tua palavra, na Tua provisão e no modo como a Tua misericórdia nos sustenta dia após dia por meio da graça. Em nome do Teu Filho amado, Te agradecemos por tamanhos benefícios. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenham todos uma excelente semana. Amém?